Para você que gosta de automobilismo, está no ar mais uma edição do Resenha Automotor, com o apoio do Banco BRB e da Pirelli. E hoje a gente vai falar bastante com o Reginaldo Leme sobre a história de Emerson Fittipaldi. E aí, Regi, tudo bem? Falar de Emerson é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, porque eu me lembro, nossa, de cada segundo daquele dia 10 de setembro em Monza. Aliás, na verdade, na sexta-feira, 10 foi o domingo, na sexta-feira, 8, quando eu entrei pela primeira vez no Autódromo de Monza. Tiago, eu me arrepiei porque tem uma passagem de nível embaixo da reta, né? Quando eu passei por baixo daquela reta, eu me arrepiei e parecia que eu ouvia um som de Fórmula 1. Não tinha treino ainda, hein? Parecia que eu ouvia 20 carros de Fórmula 1 passando ali em cima. Era a grande realização. Aos poucos eu foi caindo a ficha e falando assim, cara, eu estou em Monza. Esqueci do Emerson, esqueci da Lotus, esqueci da decisão. Eu falei, eu estou em Monza, saí andando sozinho. Tem uma área de paddock bem grande, né? Aliás, mudou muito atualmente, mas tinha a salinha de imprensa que cabia 60 pessoas, né? Hoje a sala de imprensa cabe 1.200, e tinha uma livraria. Era um posto avançado de uma livraria de Milão, então tinha lá, mas tinha... era incrível os títulos que tinha, né, de Fórmula 1, de automobilismo. Eu comprei um monte e, gozado que mais tarde, eu, todo ano frequentando essa livraria, eu conheci o dono e tudo e passei a levar para ele o automotor, né, o nosso anuário, e deixava lá, dava um para ele e deixava lá para vender. E depois, no ano seguinte, ele falava assim, pô, vendi. Genial, Né? genial. Um momento assim muito especial para mim. Eu fiquei 1 hora caminhando por aquele que a gente chama de templo sagrado, né? Fui a cada curva, a cada trecho, porque esses trechos naquela Fórmula 1 nos lembrava mais os acidentes fatais do que uma bandeirada de vitória, né? Então eu fui lá na Parabólica, onde morreu o Jochen Rindt. Imagine que eu tive a sorte de encontrar um fiscal de pista, daquele do mais simples, um cara que está ali para limpar a pista mesmo, que todos os anos ele esteve naquele local, desde antes da morte do Rindt, ele já estava ali, e ele ficou me contando detalhes dessa coisa. Foi muito emocionante, cara, tudo que eu vivi naquele meu primeiro grande prêmio oficial, tá? Primeiro grande prêmio oficial de Fórmula 1 que eu fiz, o Brasil ganhou o título mundial. Pois é, que momento. Aliás, mês de setembro agora é justamente o aniversário dessa conquista, né? Dia 10 de setembro de 1972, o Emerson chegou a esse título e você estava lá. Então agora me explica, Regi, como é que você foi parar lá na cobertura do Mundial de Fórmula 1 em 1972, quando a gente ainda não tinha essa abertura, essa cobertura toda aqui no Brasil? Essa é uma história bem bacana, claro que é um capítulo do livro que eu estou escrevendo. Eu entrei no jornalismo, eu saí da faculdade e entrei no Estadão, né? Num dia 4 de janeiro, eu faço aniversário dia 3, num dia 4 de janeiro, eu entrei no Estadão e eu queria fazer esporte. Então, o diretor, o editor de esportes, né, o Ludenberg Teixeira de Góes, que depois mais tarde, me tornei muito amigo dele, ele é padrinho da minha filha, Daniela, padrinha de batismo, e ele me deu lá uma vaga. Naquela época, você dava vaga para estagiários, né?
o estagiário ganhava uma merrequinha ali e tal, mas sempre ambicionando ele se registrar, como a gente chamava, né? E nós éramos 3 estagiários, né? Na verdade, 4. Paulo Ferraz, o João Prado Pacheco, Vitor Vieira e eu. E ficamos ali trabalhando, ver quem tinha a chance. E eu tinha conseguido já, durante algum tempo, no final os 4 foram registrados, tá? Um se destacou mais, outro... E eu tive a sorte de pegar... todo mundo queria ali um clube grande de São Paulo para trabalhar, que era... O Santos era trabalhado pelo cara lá de Santos, pela sucursal. A Portuguesa, que ainda era grande, ficou o João Prado Pacheco que cobria. O Palmeiras, São Paulo e o Corinthians, né? Eu queria um clube grande, mas pô, era um feudo assim que quem estava lá não soltava, né? No São Paulo era o Paulo. Até hoje é assim, né? Até hoje. O São Paulo era o Paulo de Aquino, já um cara perante a nossa geração já bem mais idoso, né? No Corinthians era o Milton de Oliveira, e no Palmeiras já não era mais um cara da geração antiga, era o Tuca Pereira de Queiroz, meu melhor amigo que eu tive na vida. Acontece que o Tuca recebeu um convite para ir para o Jornal da Tarde. O Jornal da Tarde era para nós assim as 2 redações juntas, né, separadas. Tinha uma parede assim, mas as 2 se juntavam lá. Enfim, eram 2 redações conjugadas, vamos dizer assim. E o sonho era trabalhar no Jornal da Tarde, onde estavam os melhores jornalistas, teoricamente, os melhores jornalistas do Brasil. Claro que eu também pensava em trabalhar lá um dia. Aí o Tuca Pereira de Queiroz, que era um cara espetacular, ele foi chamado pelo Jornal da Tarde e abriu a vaga do Palmeiras. Aí o Góes falou assim, você quer essa vaga? Eu falei, se eu quero essa vaga, né? Então, eu tinha alcançado já uma meta importante, que era trabalhar num clube grande. E isso já tinha se passado de 68, 70, 3 anos que eu trabalhava lá, cobrindo o Palmeiras. Foi com a delegação do Palmeiras que eu saí pela primeira vez do Brasil, né, em 1970, para fazer uma excursão pela então União Soviética. Fui a todos os países dali, fui a então Iugoslávia, que hoje se divide tanto. Conheci lugares incríveis, né? Então, eu estava feliz. Aí, um dia, coincidentemente, 1º de maio, coincidência porque 1º de maio que a gente sabe que aconteceu a pior notícia para nós, brasileiros, no automobilismo, mas era 1º de maio de 1972, né? E teve uma transmissão de rádio, não tinha transmissão de televisão, de um grande prêmio da Espanha. Naquele ano, o grande favoritismo do ano era da Ferrari, com Jack Ickx e acho que era o Regazzoni, o outro. E o Emerson era o outsider, ele, tá? Mas um cara que tinha talento, já prometia alguma coisa e tal. E o Emerson deu um banho no Jack Ickx, em Jarama, na Espanha, e ganhou essa corrida. E eu, fanático. Eu conto uma história assim que eu chamo assim de eu cheguei na turminha, que é porque eu frequentava o salão do automóvel não para ver carro, era para ver o Wilson, o Emerson, Bird Clemente, Luizinho Pereira Bueno, tá? Ciro Caires, o Marinho César Camargo, meus ídolos. Eles andavam sempre juntos. Cara, muitas vezes eu me peguei assim,
eles andando e eu 3 metros atrás, sozinho, andando na fila. Assim. Incrível, ninguém me conhecia, né? Mas aí, depois eu vim a trabalhar nisso, então eu digo, cheguei na turminha. Cheguei na turminha, inclusive, com uma dedicatória do Bird Clemente, que fez um desenho. O Bird tem ele é um bom desenhista. Fez me desenhou e assinou e escreveu uma coisa linda lá. Imagina, o maior ídolo da minha vida dizendo que eu era o ídolo dele, né? Sim, sim. O tempo faz isso. Mas aí, depois dessa corrida da Espanha, eu falei assim, será que não é o meu negócio? Terminou a corrida, fui para a máquina de escrever. Não sei se todo mundo sabe o que é máquina de escrever. Fui para a máquina de escrever e elaborei um plano que eu começava prometendo que o Emerson ia ser campeão mundial em 72. Sim. E que eu estava bolando um plano para eu ir cobrir a partir mais ou menos junho, de junho até setembro, que eram as últimas corridas europeias. Depois ainda tinha Canadá e Estados Unidos, mas durante o tempo todo que eu trabalhei no Estadão ainda, Canadá e Estados Unidos a gente só fazia se estivesse decidindo. Né? Normalmente o campeonato decidia em Monza, uma corrida antes. Então eu fiz esse projeto todo, virei para o meu sogro, o pai da minha namorada, e falei, cara, eu quero casar. Ele falou, assim, de uma hora para outra. Então. Falei, não, eu tenho um plano muito legal da gente se casar e ir para a Europa, passar 4 meses na Europa, vai ser bom para nós, tal. Enfim, acertamos. Essa parte estava liquidada. A Carmen Silva trabalhava também no Estadão, no suplemento feminino, mas eu já conhecia ela fora de lá. E apresentei o plano na semana seguinte, do 1º de maio. Eles leram lá, me chamaram para uma reunião, doutor Júlio Mesquita Neto, o Rui, outros diretores do Estadão me chamaram, Oliveiras, que era o chefe de redação, e o Góes, que era o meu chefe, me chamaram, falaram, olha, o plano está muito bem feitinho, muito bacana, parabéns por isso, aquilo, mas você sabe como é que hoje em dia, atualmente, a gente viajar para o exterior, né? Eu não sei qual era a relação dólar-cruzeiro, mas era um negócio assim inviável, né? Só se viajava em Olimpíada e Copa do Mundo, sim, 3 representantes de cada grupo jornalístico, né? Então, olha aqui, se você nos permitir, vamos guardar aqui. Está aqui na gaveta, tal, e a gente volta a falar. Então. Eu saí da sala e falei assim, esse cara, já sei, eles gostaram de tudo, mas eles não estão acreditando que o Emerson vai ser campeão. Fala assim, pô, brasileiro campeão do mundo. Nisso, a minha mulher tirou férias para a gente se casar em junho, dia 24 de junho, para depois ir viajar. E o negócio foi arquivado. Foi guardado lá na gaveta. Enfim, ela perdeu as férias dela, que ela teve que voltar a trabalhar e tudo mais. E o Emerson cada vez mais próximo do título. Quando o Emerson ganhou o Grande Prêmio da Áustria, antes de Monza, antes de Monza, ele tinha na sequência uma corrida na Inglaterra que chamava Rothmans 3000, que corria a Fórmula 3000 e a Fórmula 1 juntos, para completar o grid, né? Iam 13 carros da Fórmula 1 e 13 da Fórmula 3000, era uma baita corrida. Uma prova extracampeonato que era normal na época, né? Cara, só gênio ali. Tanto que a Lotus, quem ela mandou? O Emerson. Né? A Brabham mandou o Reutemann. A Ferrari mandou
o X, a Lauda veio mais tarde, mandava o principal. A Stewart mandou Jack Stewart. A Stewart não, a Tyrrell mandou o Jack Stewart. E eu me lembro que na Fórmula 3000 tinha um craque chamado Brian Redman. Era um cara bom, vencedor de tudo. Conheci muito, brinquei. Ele era muito brincalhão. O Emerson me apresentou. O Emerson começou, nessa corrida, a me apresentar a todos os caras, né? Ele que me apresentou o Frank Williams e tal. Bom, e lá fomos nós. E o Emerson tinha essa corrida na Inglaterra, depois essa corrida na Inglaterra, depois tinha Monza. Essa corrida na Inglaterra, aí o Estadão resolveu, pronto. É um período curto, vamos mandar ele para a Inglaterra. Uhum. Ele faz essa corrida, mas com a obrigação de passar 5 dias fazendo matéria com o Emerson, em todas as escolinhas por onde ele passou, as equipes que ele defendeu, e nas pistas onde ele correu, onde ele ganhou. Cara, era incrível a pauta, e eu sozinho, e com uma câmera Pentax, que eu gostava muito, porque eu sempre fotografei muito bem. E aí, lá fui eu, recebido em Heathrow pelo Chico Rosa, Chiquinho Rosa, que nos deixou aí o ano passado, e o Chico me levou primeiro para dormir a primeira noite na casa dele, que era, na verdade, a casa do José Carlos Patti e da Elda. Como o Patti estava correndo nos Estados Unidos, que ele corria de Canã também, e a Elda tinha ido passear com a mulher do Lian Duarte em Paris, fazer compra. E eu fiquei uma noite lá, o Emerson não estava, e o Emerson chegou, foi para um hotel, e o Chico me levou lá no hotel para conhecer o Emerson. Nossa, cara, não vou esquecer nunca. E me apresentou ali na rua. Sim. Ele e a Maria Helena, mulher do Emerson e tal. Eles foram jantar, nós fomos para o nosso lado e tal. Mas o Emerson, na hora, eu expliquei tudo que eu tinha fazendo. Na hora, ele falou, amanhã a gente sai às 8. Amanhã a gente sai às 8. Eu olhei para a cara da Maria Helena, claro que ela já fez a cara feia, né? Pô, tô lá em Londres com meu marido para passear. Como que o cara amanhã sai às 8 da manhã? Bom, 8 da manhã ele me pegou no hotel. Nós voltamos 8 da noite. E passou por... Fomos a Silverstone em primeiro lugar, na Dean Russell Drivers School. Fomos a vários lugares onde ele queria ter mostrado. Ele estava sentindo prazer naquilo, né? Fomos no dia seguinte, 8 da manhã, ele me pegou de novo. Nós fomos, então, na equipe do Dennis Rowland, onde ele ganhou o primeiro título dele, assim, importante, né? Estava lá todas as coroas de louro. Lembra que naquela época o vencedor não tinha taça. Acho que tinha taça, mas ganhava uma coroa de louro, né? E essas coroas de louro, evidentemente, isso ressecava, mas punha num lugarzinho lá na parede, ela estava lá intacta, né? E grandes histórias, conversei muito com esse Dennis Rowland, tal. Eu estava, assim, meu inglês de colégio, mas eu estava, assim, muito à vontade, né? Sim. Coisa que, às vezes, hoje não me sinto à vontade. Lá eu estava muito à vontade, foi soltando, e cada vez melhor. Aí, na mesma época, eu não quero estar me alongando, mas eu só lembro de coisa interessante. Quer ouvir a história toda. Eu só lembro de coisa interessante. Coincidentemente, na mesma época, tinha uns caras que tinham feito o mesmo projeto meu, mas de filme. Só gente fera. Roberto Farias, Reginaldo Farias, Hector Babenco, por aí, assim, os tops do cinema nacional, eles tinham feito um roteiro, venderam esse roteiro, negociaram,
passaram a ideia para o Emerson convenceu a Lotus a permitir, então eles acompanharam o ano inteiro do Emerson na Europa. Alugaram, eu nunca me esqueço, uma Mercedes preta, diesel, que soltava uma fumaça, que era um negócio, o carro quebrava, e eles botaram um nome na Mercedes lá, que eles não trocariam de carro nem por um carro novo. Eram uns caras muito divertidos. E eu me cruzei muito com eles, assim, falávamos a mesma língua, tomávamos a mesma cerveja. Era a produção do Fabuloso Fittipaldi? Isso, Fabuloso Fittipaldi, o filme. No terceiro dia nosso, a equipe do Fabuloso Fittipaldi tinha preparado um dia inteiro num parque de diversões, com a Marilena, o Emerson, eles todos, e eu como coadjuvante ali, né? E passamos, nossa, cara, tudo que a gente fez. Eu digo que eu fotografo bem, que tem uma foto, o Estadão publicava tudo, né? Tem uma foto que o Estadão deu quase uma página, que era o Emerson beijando a Marilena, na frente de uma cabana indígena, sabe, que tinha uma índia, falsificada, né, mas uma índia, com arco e flecha assim, e o beijo chamou a atenção da Índia. Então ela está assim, olhando, e essa foto premiada. Bom, aí andamos de tudo, andamos de carrinho de rolemã, andamos de aqueles boat show, fizemos de tudo. No carrinho de rolemã, não. No kart, claro que é um kart indoor. Cara, eu me lembro do seguinte, era porrada para todo lado, mas eu não queria dar uma porrada, principalmente na Maria Helena, né? Mas não deu outra, velho. Não lembro se foi o Roberto Farias, que me empurrou para um lado, assim, de repente eu vi a Maria Helena na frente, assim. Cara, foi muito forte. Pão! Ela foi parar na barreira de pneu. Começou bem ali. Começou bem. Eu falei, a Maria Helena era muito cheia de... Hoje é uma grande amiga minha. Sim. Mas eu falei, caramba, dançou, né? Uhum. Então esse foi o terceiro dia, o quarto dia, sei lá o que a gente fez, mas tudo coletando matéria que não era publicada no dia, tudo coletando para o dia do esquentar a disputa pelo título. A luta pelo título. Pronto. O Emerson foi embora para a Suíça, onde ele morava, em Morges. Eu fiquei mais 2 dias em Londres. Tinha comigo também o Serginho Cavalcante, que era jornalista do Jornal do Brasil. E de lá tinha o Janus Lengel, né, meu segundo pai. Meu segundo pai era um jornalista do Globo, que não estava nessas corridas de Londres, mas ele ia nos encontrar em Monza. E aí fomos embora para Monza. Só eu e o Serginho, fomos, acho que de trem, uma coisa assim. Achamos um hotel lá, saímos na rua procurando hotel. Imagina, hoje em dia. Não tinha essa cultura da reserva. Tal. Achamos um hotel bem localizado e tal, nos instalamos, legal, vamos tomar uma cerveja no bar. Cara, nós estamos tomando uma cerveja no bar. Não, minto, porque não tinha celular. Tomamos essa cerveja no bar e voltamos para o quarto. Quando voltamos para os nossos quartos, o Serginho recebeu um telefonema do Jornal do Brasil no Rio. Fala assim, o Sérgio, vai atrás, porque o caminhão da Lotus carregando os carros do Emerson e do Rony Peterson capotou. Nossa. Na chegada a Milão, e os carros estão espalhados pela estrada. Cara, a gente não teve condições de saber onde era, de nada. Acho que nem dinheiro para pegar um táxi a gente teria. Tal.
Assim, tipo... Mas era a pior notícia possível para aquele Possível, fim é. de semana. Então, deixamos as agências de notícia darem a notícia, a gente fazia um comentário nosso ali, então, mas a equipe do fabuloso Fittipaldi foi, porque, claro, eles tinham outro compromisso com o Emerson, e o Emerson deu um jeito de avisá-los, e ele foi. As cenas estão no filme, os carros da Lotus espalhados pela pista. Bom, enfim, carros irrecuperáveis. O Colin Chapman da Lotus teve que pedir novos carros da Inglaterra, né? Chegaram em cima da hora, chegaram na sexta-feira, assim, pouco tempo antes do primeiro treino, tanto que o carro do Emerson, na corrida, porque foi montado às pressas, na corrida deu um problema de vazamento de gasolina 40 minutos antes da largada. Ou seja, não tem como trocar o tanque de gasolina. Bom, vamos trocar esse tanque? Vamos embora. Cara, eu era jornalista de jornal, então eu não tinha as obrigações que 40 minutos antes da corrida eu já teria se eu tivesse na televisão. Então, de repente, fomos lá para uns boxes antigos de Monza. Cara, eles estão lá ainda, umas casinhas pequenininhas, geminadas, tá? Não era o box, eram as garagens, né, atrás do box. Então, fomos para lá, o time da Lotus inteira, Emerson deitado no chão embaixo do carro, o Meca faz uma coisa aqui, outro pega ali, outro tira o tanque, outro desmonta isso, outro desmonta... E eu entrei na garagenzinha, estou lá observando tudo, de repente eu vejo peça passando por mim. O mecânico dava uma peça para mim, eu entregava para o outro, para o outro. Falei, pô, né? Virei mecânico de Fórmula 1. Né? Foi muito bacana. E incrível. Fizeram a troca do carro. Fizeram a troca do tanque e o Emerson largou. Ele largava em sexto, o Stewart era pole position, mas assim, o Emerson precisava de um quarto lugar, uma coisa desse tipo. Se o Stewart ganhasse, a corrida deu a largada, o Stewart andou 100 metros e quebrou. Sortes de Emerson, né, também, que é um cara que a sorte acompanhou a vida inteira e, graças a Deus, acompanha até hoje. E ele foi ganhando posições até assumir a liderança e vencer a corrida. Com transmissão do pai, do Barão Fittipaldi então, na PAN. E na transmissão da corrida, isso, quando consertou o carro, que largou tudo, o Barão tinha me convidado para ficar do lado dele, não nem para falar nada, eu morria de medo de microfone. E eu fui, do outro lado da pista, e eu fui, foi a primeira vez que eu subi numa cabine onde, depois disso, eu transmiti 35, 40 grandes prêmios lá, né? E fiquei do lado dele e da dona Júzi, a mãe do Emerson. Então, eu estava ali, naquela emoção toda do Wilson, eu estava ali do lado. Que legal, um momento fantástico do automobilismo mundial, eu diria, né? Um pai narrando o título mundial conquistado pelo filho e Regi acompanhando tudo lá de perto no seu primeiro fim de semana como repórter de Fórmula 1 oficialmente lá pelo estado. E como mecânico de Fórmula 1. E como mecânico nas horas vagas. Pessoal, vocês sabem, a gente sempre traz aqui algumas peças, alguns itens da coleção do Regi para falar um pouquinho para vocês sobre como é que essas peças chegaram até ele, o que ele tem de diferente. E hoje não é diferente. A gente está chegando mais uma vez com o quadro Estante do Regi, que tem o apoio do BRB, o Banco de Brasília. Bom, Regi, a gente chegou a trazer aqui um capacete, efetivamente, do Emerson, né? Botamos aqui na mesa, você falou da sua relação com ele, essa relação que é até paralela, né? De carreira um do outro, e foi muito legal. Desta vez a gente resolveu trazer um outro item que aparece sempre nos seus vídeos, que é essa belíssima arte aí, que também tem parte do capacete do Emerson Fittipaldi. Explica um pouquinho para a gente aí o que a gente está vendo. Muito bem feita. Um dia eu estava num bar e apareceu esse Cassim William, se apresentou, um sujeito alto, se eu não me engano ele é de Florianópolis, se apresentou e falou assim, eu sou artista plástico
eu faço algumas peças assim, vou te dar uma do Emerson de presente. Falei, opa, maravilha. Deu o endereço, deu o telefone para ele, tá? Passou menos de um mês, ele me levou essa peça maravilhosa. Pesa, É verdade. pesa mais que um capacete. Mas é linda, é linda, é linda. Parabéns, Cássio, e muito obrigado. A gente pode até ver que ele escreve ali embaixo, né, que é o capacete do Emerson Fittipaldi, uma réplica do GP de Interlagos de 1973. Então, também uma corrida importante, aí o primeiro grande prêmio da história, o primeiro grande prêmio oficial, né? E o primeiro vencido por ele no Brasil. A gente teve 72 extraoficial, 73 oficial. E aí com os números também 6 poles, 35 pódios, 14 vitórias, 2 campeonatos. E o autógrafo do Cassim William, ali a dedicatória do Cassim William, que é o fundador e o CEO do grupo Race K e também da Monte Carlo Art Design. Então você conferiu com a gente aqui mais um item da coleção do Regi, é o estante do Regi com o apoio do Banco BRB, o Banco de Brasília. Regi, retomando aqui o nosso papo, você contou essa história maravilhosa do seu primeiro grande prêmio, ao lado ali do Emerson, o espaço, o acesso que você teve a ele durante todas essas semanas que antecederam o campeonato, algo inimaginável nos dias de hoje, né? Imagina alguém fazer uma cobertura com essa extensão e acompanhar o piloto ali prestes a brigar pelo campeonato mundial. Mas também você acompanhou outros passos do Emerson, como a troca surpreendente de Lotus por McLaren, como a troca ainda mais surpreendente de McLaren por Copersucar. Como é que foi viver esse momento, tendo um brasileiro ali como o grande astro da Fórmula 1, ao lado de Niki Lauda, é verdade, no começo ao lado de Jack Stewart, mas também uma das grandes estrelas? Desde o Brasil, desde as corridas brasileiras, o Emerson e o Wilsinho, juntos com o Ricardo de Villa, que era o engenheiro criativo, eles fizeram muita coisa, né? O Fit Porsche, tem carros, o Fit V, muitos carros que eles montaram e que criaram. E mais tarde, quando já começaram, já estavam na Fórmula 2, o de Villa interferia no chassi de um carro de Fórmula 2. Ele criou uma chapa um dia que o Wilsinho deu uma batida e aquela chapa salvou o pé do Wilsinho. Caramba! O de Villa era um cara genial, construindo ou adaptando os próprios carros, e eles acabaram fazendo isso também na Fórmula 1, por meio da equipe Copersucar. Era uma ideia antiga, primeiramente do Wilsinho, uma ideia, o Wilsinho e o de Villa, que o Emerson estava lá com a vida feita, já bicampeão pela McLaren, teoricamente ia continuar lá e certamente ia ser tricampeão, né, se não fosse mais. E o carro foi lançado pelas mãos do Wilsinho. Aí, em 76, o Emerson tomou essa decisão repentina. Repentina para mim, que vivia em Morges, na Suíça, onde ele morava. E eu estava com ele de manhã, à tarde e à noite. Uhum. E para mim foi repentino, ou seja, olha o quanto ele guardou aquilo e tal. Aí um dia eu estou conversando com a Marilena, assim, no portão da casa deles, em Morges, e eu falei, e ela falou assim, puxa, tá dura a vida do Emerson, né? No lugar dele, o que a gente faria? Eu falei assim, opa, tem coisa aí. Uhum. Mas não é que tinha uma coisa, tinha duas. Porque naquele dia ele tinha recebido o convite da Ferrari. Uhum. Então ele tinha a McLaren garantida nas mãos, onde ele tinha acabado de ser bicampeão do mundo, e ia ser tri. Você lembra que o filme Rush mostra... Em 76, quando o Hunt ocupa a vaga dele. Mostra o Hunt campeão do mundo com o carro feito, criado pelo Emerson, né?
O Hunt fala isso no filme, né? Agradece várias vezes e tal. Aí então tinha esses 2 convites e tinha a Copersucar, que nasceu muito bem. Eu me lembro, eu fui testemunha do primeiro contrato deles, eu assinei, meu nome está lá, então eu conheço o valor do patrocínio. Era um valor que não ficava abaixo do valor que a Marlboro pagava para a McLaren. Ficava abaixo, mas muito pouco. Ou seja, era um belo patrocínio. Eles montaram uma estrutura para fazer aquilo que o Wilsinho sonhava, de ter a equipe Fittipaldi por 100 anos. Tá? E sendo um lugar com vaga para pilotos brasileiros. Então, o idealismo da coisa era fantástico. Bom, então tinha essa estrutura toda. A estreia foi um desastre, né? Estreou em Buenos Aires e o carro pegou fogo. Sim. Né? No meio da corrida e tal. Buenos Aires era uma pista onde é incrível. A falta de segurança para nós, jornalistas. A gente assistia a corrida num gramado lá no meio da pista, onde vinha do famoso retão, fazia uma curva fechada, passava pela gente, dava a volta aqui e ia para o tobogã, famoso tobogã. Nos treinos, essa curva fechada era tão lenta que ficavam lá os brasileiros, né? Eu, Nivaldo Notri, Robertinho Ferreira, o Castilho de Andrade e outros tantos ali, Chico Júnior, Zampa. Então a gente ficava ali no meio, o Emerson vinha, fazia aquela curva lenta à direita, assim, levantava a mão esquerda e dava tchau para nós. Genial. Genial, né? Nos treinos. Eu me lembro de uma foto no Rio de Janeiro, inclusive, que o Emerson está dando um tchauzinho também. Não sei se é para o Miguel Costa Júnior, enfim, mas é uma foto maravilhosa também nessa pegada de que ele reconhecia o grupinho ali de brasileiros. E foi exatamente ali, depois dessa curva lenta, quando entrava na reta para o tobogã, que o carro pegou fogo. O Copersucar do Wilson pegou fogo. E aí o Emerson passando pelo carro, o carro pegando fogo. O Emerson ainda de McLaren, o Wilson já de Copersucar. Aí você já via o Emerson assim, quase que soltando o cinto, né? Ele passava olhando. Aí, na segunda passagem dele no local, o Wilson, esses irmãos são muito, muito irmãos, sabe? O Wilson já tinha saltado do carro, ele não pensou em nada mais, ele foi na frente do carro para fazer um sinal de positivo para o Emerson. Sim. Aí, então, a Copersucar entrou com tudo que ela tinha de preparo. Bom, olha os caras que foram contratados. O projetista era o Ricardo de Villa, mas eles contratavam sempre um projetista de nome na Fórmula 1, né? E o primeiro foi o Maurice Philippe. Esse cara fez a Lotus 72, que durou 5 anos disputando o título. Veio para cá, não acertou. Depois veio um cara chamado Gordon Koppuk. Depois teve o Ralph Bellamy, também da Lotus, um cara que fez um grande sucesso. Veio, errou o carro. Depois veio Adrian Newey. Tudo bem que aí era uma circunstância diferente, ele estava saindo da faculdade, ele veio fazer estágio. Ele era estagiário do Harvard Postlethwaite, que também... Exatamente, do Harvard Postlethwaite, que tinha vindo da Ferrari. Você vê que ela contratou os caras certos. Sim. Sabe? E sempre alguma coisa dava errado. Você vê, a gente fala assim, a Mercedes, um grande projetista, errou no conceito e repetiu no erro. Acontece. Acontece. Não sei se o Adrian Newey vai errar algum dia, mas acontece. Aí eu comecei a sentir, sem o Emerson me falar, comecei a sentir
que a inclinação era essa para ele salvar o projeto, ele se tornar o piloto. E foi o que aconteceu. Ele largou McLaren, largou Ferrari e virou piloto da Copersucar. Em 76, o Wilson se aposentou. Ele assumiu o cockpit. Assumiu para salvar o projeto da Fittipaldi. E de fato deu uma sobrevida, porque em 77, 78 ele conquista o resultado lá no Rio de Janeiro, segundo lugar que eu mencionei aqui, né, com o carro da Copersucar, no Rio de Janeiro, uma corrida que ele poderia até ter vencido, né, depois próprio durante o ano, o Canadá também ele andou muito bem e acabou não tendo sorte. Aquele ano de 78, no Campeonato de Construtores, a Copersucar ficou à frente da McLaren, da Williams e da Renault. Só isso, só dessas equipes que se tornaram campeãs do mundo, né? Então, isso mostra o potencial realmente que a equipe tinha. Regi, a gente chega em mais um momento importante aqui no nosso podcast. Queria agora chamar para vocês o Minuto Pirelli. A Pirelli desenvolveu um pneu off-road para o Porsche 911. É o Scorpion All Terrain Plus, oferecido como equipamento original do Porsche 911 Dakar. Uma reinterpretação do clássico coupé no formato todo-terreno. O pacote inclui ainda pneus de verão P0 para uso no asfalto e P0 Winter para os meses mais frios. O Pirelli Scorpion All Terrain Plus é o pneu da linha Scorpion que foi especificamente projetado para oferecer resistência e suporte nos terrenos mais exigentes, dando ao Porsche 911 Dakar a versatilidade de um off-road ao mesmo tempo em que mantém o alto desempenho que sempre caracterizou o carro. Ao longo do cronograma de testes ao ar livre para este pneu, a Pirelli colocou o 911 Dakar em todos os principais campos de testes da Europa, bem como em várias pistas representativas em uma ampla gama de condições. A Pirelli e a Porsche têm uma longa história de colaboração, com pneus desenvolvidos em paralelo com as montadoras de maior prestígio do mundo, feitos sob medida para carros com os mais altos níveis de desempenho. Voltando a falar de Emerson Fittipaldi, da família Fittipaldi, Regi, eu me lembro muito bem de um programa no Sport TV, o Linha de Chegada, que você apresentou durante muitos anos, em que você conseguiu reunir ali toda a família Fittipaldi, ainda com o Barão vivo, e foi uma conversa muito legal porque vocês conseguiram relembrar ali parte dessas histórias que a gente está contando hoje e também algumas inéditas. Não é verdade? Nossa, tem uma inédita que é demais, né? Para mim, inclusive, foi uma grande surpresa, mesmo depois de ter convivido tantos anos, tão grudado à família Fittipaldi. Voltando um pouco no tempo, a comemoração do título do Emerson em Monza, em 72, aconteceu numa reuniãozinha super simples, numa pequena sala do Instituto Brasileiro do Café, no centro de Milão. Estava os jornalistas brasileiros, que éramos 5 ou 6, estava a mãe, o pai e o Wilsinho, a família do Emerson, estava 2 jornalistas italianos que sempre foram muito amigos do Emerson, que ele fez questão de convidar, que são amigos até hoje. E o presidente do Instituto Brasileiro do Café, que era o Joffre Rodrigues, que, por sinal, é filho do Nelson Rodrigues, do cronista Nelson Rodrigues. Cara, era isso que tinha lá. O que a gente... Tinha uns canapés, acho que a gente tomou um champanhezinho, não tinha jantar, não tinha nada. Ficamos lá. Foi até bem gostoso, né? Poder conversar mais sobre corrida. Foi isso. Então, nessa entrevista aí do Sport TV... Em 2011. Em 2011. Quanto tempo depois? Foi 72, né? Nossa, 28, 39 anos. Fiz a conta certa? 39 anos depois, aí o Wilsinho resolveu, numa das falas dele lá, o Wilsinho sempre emotivo, né? Resolveu contar a seguinte história.
que ali naquela salinha, o Emerson... Do Instituto Brasileiro do Café, o Emerson chamou o Barão e o Ilcinho do lado, foram para um lugarzinho do lado que ninguém viu os três, e falou simplesmente o seguinte: eu acho que eu vou parar. Cara, no auge da carreira, aos 25 anos de idade, campeão do mundo de Fórmula 1. Meu Deus! Você já pensou se ele tivesse parado? Nós não estávamos aqui falando de Fórmula 1. A história da Fórmula 1 no Brasil não teria existido. Né? E por quê, Regi? Para ficar mais claro para todo mundo. Porque era uma época, e o Emerson sempre conversava muito comigo sobre isso, era uma época em que, no começo do ano, fazia-se aquela foto tradicional que faz até hoje, de todos os pilotos alinhados ali na primeira corrida do ano, e todo mundo sabia que no final do ano 2 ou 3 não estariam ali. Na melhor das hipóteses. Dos acidentes. Né? E teriam morrido. Por exemplo, em 71, o Emerson perdeu o Joe Seifert, que era muito amigo. Ele lamentou muito aquilo. Ele sofria muito com aquilo. Né? Mais tarde, outros acidentes, o do Ronnie Peterson, que era amigão dele também. O Emerson sofria muito. Perdeu o próprio Jochen Rindt como... O próprio Jochen Rindt, olha só o que é a vida do Emerson. A gente não pode falar de sorte nesse caso, mas o acaso de ele estar se projetando, o Jochen Rindt liderando o campeonato, morrer em Monza. A Lotus resolveu não correr naquela corrida de Monza. Na corrida seguinte, botou o Emerson e o Watkins Glen, ele ganhou a corrida. E ajudou a dar o título. E ajudou a dar o título pós-mortem para o Jochen Rindt. Foi a primeira vitória do Emerson na Fórmula 1. Bom, então o Wilson falou isso. Quando o Wilson falou isso já na entrevista, o final ele já não falava. Né? O final já era chorando. Aí eu fiz uma cara de espanto, olhei para o Barão, olhei para o Emerson, os dois chorando. Tá? Eu conhecendo a família Fittipaldi, conhecendo o quanto eles prezam a vida e o medo que eles tinham na época de a família inteira de pilotos, né? Os medos que eles tinham de acidentes, achei mais estranho ainda o fato de o Wilsinho e o Barão terem convencido o Emerson a não parar. Mas, acima de tudo, respeitaram esse desejo, esse amor, essa paixão que ele tinha pelo automobilismo. A frase do Wilson foi assim: filho, se você parar, isso é tudo que você gosta na vida. Se você parar, daqui 1 ou 2 anos você vai querer voltar e você não sabe se vai ter uma Lotus para você sentar. Né? E esse foi decisivo para o Emerson tomar a decisão de continuar. Graças a Deus. Que história bacana, Regi. Que história maravilhosa que você pode trazer aqui para a gente relembrar esse dia do programa Linha de Chegada, em que você esteve com toda a família. E uma das últimas entrevistas do Barão, que morreu em 2013. Essa entrevista foi em 2011 e eles trouxeram esses detalhes para a gente. Você sabe, o Resenha Automotor tem apoio da Pirelli e do Banco BRB, o Banco de Brasília. Regi, quero te agradecer mais uma vez por esse papo e já ansioso pelo próximo aqui. Eu agradeço muito, eu gosto demais especialmente desse podcast aqui, que me traz a lembrança de coisas que você pode ter certeza que daqui eu vou sair correndo para casa e escrever num livro alguma coisa que eu estava esquecendo que você me lembrou. E é isso, e se você quiser deixar sua sugestão aí de algum assunto, algum tema para a gente debater também, fique à vontade nos comentários, tá certo? Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Abraço, tchau.